Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlumiaCast. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Martim Massutani, sou ginecologista obstetra formada pela USP e fundadora da Clínica Lumia. E hoje eu trouxe para vocês um assunto super sensível, aborto de repetição. E para me ajudar nessa tarefa, eu trouxe duas convidadas muito especiais. Doutora Alice Maganin, que é ginecologista obstetra, e doutora Sandra Frankfurt, que é especialista em medicina fetal. Sejam muito bem-vindas. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu sou a Sandra Frankfurt, sou especialista em medicina fetal. Fiz meu mestrado e doutorado em medicina fetal pela Faculdade de Medicina da USP. Desculpa. Eu sou a Alice. Eu fiz toda a minha formação na Universidade de São Paulo, faculdade de residência. Continuo lá atuando como assistente na clínica obstétrica. E tenho o prazer de trabalhar com essas duas pessoas maravilhosas. E é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão sensível e tão importante. E antes de falar o que é aborto de repetição, é importante definir o que é um aborto. Aborto é uma perda gestacional antes das 20 semanas de gestação ou quando o bebê pesa menos de 500 gramas. E a gente sabe que, embora muito doloroso, é um acontecimento frequente, porque cerca de 20% das gestações não vão para frente. Em algumas estatísticas a gente fala de 15%, outras um pouco mais, mas em geral a gente sabe que em torno disso a gente vai encontrar um caso de aborto. Então, Alice, conta pra gente agora o que é um aborto de repetição, como que a gente define isso? A definição, né, certinha, assim, da literatura, do que a literatura médica fala, são perdas gestacionais, né, que acontecem, então, antes de 20 semanas, mas que são recorrentes, acontecem mais de uma vez. Antigamente, a gente tinha a tendência de pesquisar só a partir da terceira perda gestacional nesse sentido, mas hoje em dia a gente já vê um benefício de pesquisar a partir da segunda perda, ou seja, não ficar esperando a paciente ter um terceiro aborto para a gente começar a investigação. Então, do ponto de vista prático, o que a gente faz no dia a dia é, pelo menos a partir da segunda perda, a gente já deve investigar, né? Já tem essa obrigatoriedade de investigar. Perfeito. E eu acho que o que fica na cabeça das pessoas, quando a gente fala de perdas de repetição, por que elas acontecem? Afinal, elas trazem muita dor e ansiedade para a família, né? Muitas vezes sem conseguir vislumbrar uma gestação saudável a seguir. E é importante a gente falar que, infelizmente, as nossas estatísticas não são boas em relação à definição da causa. Cerca de 50% das vezes a gente não vai encontrar uma causa bem definida de aborto de repetição. A medicina não conseguiu ainda chegar nesse diagnóstico, o que traz muitas vezes ainda mais ansiedade. Mas entre as causas que a gente tem, a gente gostaria de levantar algumas delas. Doutora Sandra, você pode falar um pouquinho para a gente sobre uma das principais causas de perda de repetição? Então, vamos lá. Acho que uma causa muito frequente dos abortos de repetição são as doenças cromossômicas, né? E aí, eu gosto de falar que, assim, inclusive, assim, a causa... eu tive só um aborto e a gente não investigou. Muito provavelmente, esse seu único aborto deve ter sido ali alguma anomalia cromossômica, né? Eu brinco com as pacientes que é muito difícil se formar um bebê, né? Você parte de um óvulo, de um espermatozoide, junta eles, eles têm que fazer aquele monte de divisões para formar um ser humano perfeito, que a gente é, onde tudo funciona adequadamente. E algumas vezes vai dar erro, né? Às vezes a natureza erra e fala, ops, errei. E agora? Não posso continuar para frente essa gestação. E acaba ali sendo um primeiro aborto. E que, numa próxima gestação, aspas, a natureza aprendeu e vai seguir a vida naturalmente. Mas a gente tem os casos em que isso acontece de forma repetitiva, né? Então, assim, aconteceu a primeira, aconteceu a segunda, pode acontecer a terceira. E a gente sabe que aí a gente já tem que pensar que isso não está sendo normal, né? As causas cromossômicas, a gente consegue investigar no bebê, por exemplo. Então, vamos supor que é a sua segunda perda ou a sua terceira perda. Pega esse material, manda ele para o laboratório e vai fazer uma investigação do cariótipo. Então, a gente pode investigar de várias maneiras, né? Esse bebê. E o principal objetivo é contar ali o número de cromossomos e ver se a quantidade está adequada. E se isso está, assim, é aquela alteração, será que ela foi aleatória? Será que é uma determinada alteração que tem uma herança genética? E aí, será que vale a pena eu partir para uma investigação dos pais? Será que o pai, ou a mãe, ou ambos, eles carregam alguma coisa neles, né, na parte genética deles, que quando passa para o bebê, passa de uma forma desbalanceada, inadequada, e acaba levando aquela alteração? Então,
Eu acho que, lógico, numa primeira perda, a gente, mesmo que tenha alguma coisa cromossômica, a gente sabe que pode ter sido aleatória, né? Ter sido só um erro e que aquilo provavelmente não vai se repetir. Mas quando isso começa a acontecer de forma recorrente, aí a gente precisa ficar atento se é alguma herança que esse bebê está recebendo dos pais e que vai continuar recebendo, né? Tanto cromossômicas ou genética, né? A gente sabe que tem as doenças gênicas recessivas, elas vão... Você sabe que 25% de chance de acontecer, vai ficar acontecendo. Então, eu acho que é importante ali a gente saber, nessa fase, conseguir diagnosticar, ver o que está acontecendo e pensar em formas de tentar prevenir e evitar esse problema. Quando a gente fala nesse rastreamento de alterações cromossômicas numa perda, como a Sandra falou, então acho que é importante falar que é uma coisa para ficar atento. Eventualmente, esse material for realmente retirado de alguma forma, né? Então, seja por aspiração, seja por curetagem, ou a paciente percebeu eventualmente, né, o produto conceptual, então a gente pode eventualmente mandar esse material para estudo genético. Sim. Né? E é uma oportunidade de identificar uma causa talvez importante em um cenário que a gente tem poucas respostas, né? Sim, então, pode ajudar a gente ali, né, a trazer alguma resposta, né? E até conduzir melhor o caso. Então, acho que isso é uma questão importante. E conta pra gente agora, Alice, sobre as trombofilias em relação às perdas gestacionais. Eu acho que trombofilia é uma coisa que a gente tem falado muito, tem ouvido muito falar, né? Provavelmente quem está assistindo a gente já deve ter ouvido falar sobre isso. Com certeza. Eu sempre gosto de dar um passinho para trás com o paciente, explicar que trombofilia não é eu tenho trombofilia ou não tenho. Trombofilias é um grupo de doenças, né? De doenças com características diferentes entre elas, que podem trazer consequências diferentes. Então, além da gente falar que a gente identificou uma trombofilia, a gente tem que conseguir identificar o sobrenome dela, né? Que subtipo que ela é. A gente sabe que nas pacientes que têm abortos de repetição, pensando aqui mais precoces, antes de 10 semanas, ou até uma perda de uma gestação depois de 10 semanas, uma única nesse caso, a gente precisa investigar com certeza a síndrome do anticorpo antifosfolípide. E existem anticorpos específicos, né? Essa é uma doença... Para quem já ouviu falar, chama SAF, que a gente fala, né? Só para É mais fácil falar SAF, né? Não, mas acho que é importante falar nome, das duas né? formas. O pessoal né? Porque conhece mais o apelido. Às vezes só para falar o nome e o apelido, porque às vezes as pessoas se situam melhor também, né? Então é a síndrome dos anticorpos, então a gente é uma doença em que a gente produz anticorpos contra nós mesmos, né? Específicos. E são anticorpos específicos, são 3 tipos que a gente tem nas pesquisas do que a gente deve fazer nesses quadros, né? Então, a partir de uma segunda perda, a gente já estaria autorizado a investigar, lembrando que o clássico é a partir de 3, né? Mas mesmo as pacientes que têm um aborto depois de 10 semanas, seja ele uma única vez, a gente já deveria investigar a síndrome de anticorpo antifosfolípide, né? Acho que isso é importante ressaltar. Pensando se for um bebê morfologicamente normal. Ela fez uma avaliação morfológica, a gente sabe que esse bebê era geneticamente bem formado, então a gente precisa investigar outras causas nesse caso, né? E existem outras trombofilias, por isso que eu comentei, é uma doença heterogênea. Ainda é um pouco duvidoso o quanto, de fato, a gente deveria investigar as outras trombofilias, que são as ditas trombofilias hereditárias, que é um conjunto de doenças. Tem tido um pouco mais de evidência científica para a gente investigar, principalmente nos abortos um pouco mais tardios, um pouco depois de 12 semanas, 12 a 20 semanas. A gente vê muito na prática clínica esses exames serem pedidos. Eu acho importante compartilhar com a paciente essa decisão e explicar os resultados. Mas são basicamente algumas alterações genéticas, então algumas mutações, que é a mutação do fator 5 e a mutação da protrombina. E alguns outros que são proteínas, né? Então a gente pesquisa deficiência de proteína S, deficiência de proteína C e dosar antitrombina. Essas são as trombofilias hereditárias. Não são obrigatórias de serem pesquisadas, mas na prática clínica a gente acaba vendo com uma certa frequência. Eu queria só ressaltar, aproveitar, que é importante a gente fazer... A gente já falou isso muitas vezes, né, gente? Mas eu vou reforçar. Essa avaliação, essa investigação é importante ser feita antes da gravidez. Porque a gente sabe que alguns desses exames podem ser alterados pela gestação. E aí, ao invés da gente ter respostas, a gente vai ter mais ansiedade, mais dúvidas e mais angústia. Porque a gente sabe que tem alguns exames que podem alterar durante a gestação. E a gente vai fazer o que com essa informação, né? Vai medicalizar, às vezes sem precisar, são riscos que se correm. Então, tem que tomar muito cuidado quando você pede um exame durante a gestação nesse sentido, né? E eu acho a gente fez um podcast, né? Ou a gente, não sei se foi um que a gente vai fazer, que a gente comentou de falar sobre gestação de alto risco. E eu acho que aqui funciona muito bem falar que como que é importante a gente identificar essa gestante do aborto de repetição e a gente pedir para ela vir antes de engravidar de novo. Então, assim, não adianta, né? Assim, e agora, doutora, eu já tive 3 abortos, eu tô grávida de novo. E eu não quero perder. Não, mas calma.
será que a gente vai conseguir evitar isso de novo? E eu acho que no aborto de repetição, principalmente, venha antes, né, de engravidar. Porque tem uma série de coisas que podem ser investigadas. 50% dos casos não vai ter diagnóstico e aí não vai ter tanto o que fazer. Mas se a gente conseguir fazer uma boa investigação, entrar com tratamento, descobrir a causa, a gente consegue uma chance de sucesso maior, né? E a trombofilia é um exemplo clássico, mas né, eu de acho, pesquisar. Mas eu acho que é isso, né? A gente falou que uma boa parte a gente não consegue ter um diagnóstico, talvez para acalmar o coração de algumas pessoas que não têm esse diagnóstico, né? Mas lembrar que uma boa parte a gente também tem, então, e que a gente pode intervir, que a gente pode ajudar para poder evitar uma nova perda, né? Com impacto emocional absurdo. Então, por que a gente não vai investigar, né? Então, acho que é isso, sabe? E, Sandra, aproveita que você está falando com a gente, conta pra gente um pouco sobre as alterações estruturais que podem impactar no aborto de repetição. Eu acho que até fica mais fácil das pessoas entenderem quando é alguma coisa estrutural, né? Então, eu brinco com as pacientes também que o útero é uma casinha, né? A casinha onde o neném vai morar lá por 9 meses. Imagina se na casinha tem alguma coisa incomodando. Você vai querer ficar nessa casinha? Não, tá me incomodando. Então, assim, se tem um mioma, o mioma não é gostoso para o neném ficar lá junto com o mioma. Só para fazer uns pitacos aqui, vocês já estão acostumadas, né? Vocês já acostumaram com isso. Então, só para contextualizar, o mioma é um nódulo benigno que acontece em grande parte das mulheres, que a maioria das vezes não tem impacto nenhum, mas a depender da localização e tamanho, ele pode sim ter impacto e atrapalhar realmente a implantação do bebê ali. Né? E você tem a localização do mioma, né? Se você às vezes tem um mioma que ele fica fora do útero, né? Subseroso, então ele tá fora da casinha ali, de onde o neném tá, ele não vai atrapalhar ali. Ele tá no telhado, digamos assim. Tá no telhado, não atrapalha tanto. Agora, você tem um mioma ali, bem na caminha, na casinha ali do neném, e aí o bebê não quer ficar lá. Então, aí é uma opção, assim, por exemplo, você pode fazer um ultrassom transvaginal, e você, que é o primeiro, né, que a gente acaba fazendo, e você vai olhar se de fato você tem ali um mioma, se você tem um pólipo, se você tem alguma coisa ali naquela cavidade endometrial que pode estar atrapalhando. Se for o caso, você ficou na dúvida ali, por exemplo, eu estou na dúvida se esse útero tem ali uma malformação milleriana. O que é a malformação milleriana, né? Algo que aconteceu na gestante, né? Quando a gestante estava em formação e aquele útero não se formou de forma adequada e ele tem alguns tipos de alterações, né? Eu estou na dúvida no ultrassom transvaginal se eu tenho essa alteração ou não. Você pode partir para uma ressonância e vai te ajudar a ter uma confirmação ou para um ultrassom 3D. Se você tem dúvida se as trompas estão pérvias, né? E aí, se está funcionando de forma adequada, você parte para uma esterossalpingografia. Enfim, você tem formas de fazer investigação do que está acontecendo de fato ali no útero e nos anexos. E se tiver algo errado, partir para o tratamento, né? Então, por exemplo, eu tenho um septo uterino. Eu vi lá um septo. Vamos fazer uma esteroscopia? A esteroscopia também é um método diagnóstico que vai ajudar muito nos abortos de repetição, a olhar a casinha do neném por dentro, né? Ali a cavidade endometrial. E aí você consegue, às vezes no próprio procedimento, você faz o diagnóstico e já consegue entrar com um tratamento e tirar o septo. Então, existe, né, tiromioma, você tem como resolver, às vezes, ali o problema. Eu queria falar que essas malformações uterinas, né, elas podem cursar tanto com abortamento quanto com intercorrências durante a gestação, né? Então, eu acho que a identificação ela é tão importante por conta disso, porque de repente a gestação pode até ir para frente, mas ela pode complicar de forma grave, né? Então, eu acho que a gente já teve alguns casos no consultório em relação a isso. Teve um caso específico que eu brinco com a paciente, ela falou da gente teve uma gestação difícil, foi tudo bem, graças a Deus, com muito esforço. Aí ela brincou, doutora, eu só vou estar grávida sem corrigir. Eu falei, você procura outro obstetra. A sua conta já deu, né? Porque, claro. Não, já corrigimos, tá tudo certo, mas assim, foi um caso que marcou a gente nesse sentido, porque é isso, né? A gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque são casos que podem dar bastante trabalho, né? E podem exigir muito esforço. E são fáceis de resolver previamente, né? Acho que é importante alinhar sobre isso, né? Eu acho que tem algumas coisas também nessas pacientes que vão tendo perdas de repetição e muitas vezes são submetidas a procedimentos cirúrgicos de repetição, né? Isso é muito frequente. E aí, já vi alguns casos em que a gente tem, por exemplo, 3, 4 abortos e aí foram submetidas a 3, 4 curetagens e não foi reinvestigada. Então é importante nesses casos a gente olhar de novo esse endométrio, porque às vezes a gente pode ter uma formação de cicatriz, que a gente chama de sinéquia. Isso vai atrapalhar a implantação de um embrião e se implantar tem uma chance maior de um abortamento. Então tem esses casos que são como se fosse um adquirido, né, que aconteceu ali
no evoluir Sabe dos aquela casos. velha história, dar um passo para trás para depois andar para frente? É isso aí, né? Porque assim, a gente precisa às vezes parar tudo, né? Sair engravidando de novo, às vezes, né? Às vezes dá vontade de tentar, não, dessa vez vai dar certo, mas respira, para um pouco, vamos olhar, vamos recomeçar. Vamos zerar. E aí a gente volta a investigar, porque é importante tentar acalmar a família nesse sentido, né? De falar assim, olha, respira, eu sei que tá difícil, né? Eu sei que não é fácil, né? A gente sabe que isso traz um impacto, né? Um sofrimento imenso, mas é importante vocês fazer essa pausa, né? Então, para que as coisas não fiquem exatamente mais um sofrimento, mais né? Um sofrimento, exatamente. E a gente vê bastante isso acontecendo, infelizmente, né? De casos que chegam às vezes muito manipulados já e que a paciente não tem nem noção de que essas manipulações poderiam complicar dessa forma, né? O que é mais difícil, né? Porque acho que toda vez que vai fazer um procedimento, tem que compartilhar com a paciente quais são os riscos e benefícios, né? E às vezes a gente chega com essas histórias, às vezes dramáticas mesmo, né? De úteros realmente muito mexidos já. Sim. Em relação à parte... Agora, tem outras alterações que também podem impactar em relação às perdas de repetição, aos abortos de repetição. Conta pra gente, Alice, como essa parte metabólica pode impactar. Isso é tão importante e as pessoas esquecem muito disso, né? Da questão metabólica. Todas as vezes que eu tô lá discutindo os casos com os residentes no ambulatório, eu sempre pergunto, o paciente fuma? Ela está ingerindo bebida alcoólica? Eu não perguntei. Isso é super importante, a gente não pode deixar de valorizar. Então, tanto hábitos de vida, consumo de substâncias, né, no geral. A gente está vendo até esse consumo em excesso de cafeína, estando associado com perdas gestacionais, né? Quanto outras questões como obesidade, estilo de vida, alterações laboratoriais mesmo, né? Então, uma paciente tem um diabetes não bem compensado, não tratado, doenças da tireoide. A gente sabe que até a presença do anticorpo, mesmo com função tireoidiana normal, pode estar associada com uma perda de gestação. O que é complicado, porque a gente acaba não tendo muita evidência de que teria que dar hormônio, mas é importante a gente identificar esse fator, né? Poder dar essa informação para a paciente. Então, investigar as questões tireoidianas é fundamental. E essa investigação, então, faz parte também, né? De uma paciente que tenha tido essas perdas, para a gente tentar achar uma causa e, às vezes, até corrigir. São coisas corrigíveis, são coisas que a gente consegue orientar, ajustar e aumentar a taxa de sucesso aí numa futura gestação. Então, porque eu acho que essa questão de bons hábitos, a gente tem que falar sempre, não tem jeito, não tem como escapar. Né? É um caminho sem volta, eu falo para os pacientes, assim, porque se a gente não olhar para isso, a gente, assim, vai ser curto, médio, longo prazo, você vai pagar o preço, né? Então, e às vezes, assim, pode se manifestar, por exemplo, com uma perda, um aborto de repetição. Sim. Então, eu acho que vale a pena, de fato, reforçar com a família que a gente precisa trazer bons hábitos para dentro de casa, e comer direito, não tem jeito, de suplementar as coisas de forma adequada, né, de fazer atividade física, redução de nível de estresse também é uma coisa que a gente fala bastante, sim, né, porque a gente fica no gerenciamento de estresse. Eu acho que lidar com o estresse é uma coisa que é difícil e tem que ser, eu falo que é uma sabedoria que a gente vai aprendendo ao longo da vida, muitas vezes, ou precisando de ajuda, né, seja com tratamento especializado, com terapia, né, e a atividade física muitas vezes ajuda nesse processo forma, a terapia, também. Né, também vale muito a pena, né? Assim, é um momento muito difícil para o casal, né? Às vezes esse acompanhamento multidisciplinar aí, né? Vai ajudar muito. Sabe que a gente vê que, acho que uma das principais coisas que a paciente traz quando tem muitas perdas de repetição assim, é o sentimento de culpa. Isso é muito forte. Isso tem que ser falado. Isso não é uma coisa que vem espontaneamente, né? E a gente tratar isso... E o tratar pode ser conversar a respeito disso, colocar isso na mesa, trazer esses sentimentos todos, essa questão, essa abordagem, né, mais multidisciplinar, está associado com o melhor desfecho, está associado com maior taxa de sucesso de uma gestação, né, de uma gestação que não tenha uma perda. Doutora Amorim, com quem eu trabalho, fala muito isso, assim, de a gente encaminhar para um psicólogo quando precisa, a gente poder acolher essa paciente, poder deixar ela falar que sentimento de culpa que ela tem. Às vezes são pessoas da família que falam, né? Sim. É uma mãe que fala, tá vendo? Porque você trabalhou. Porque você fez isso. A paciente mesmo se questiona isso. Eu deveria ter feito tal coisa, eu não deveria ter feito isso porque isso foi a causa. Será que não é? E esse sentimento de culpa atrapalha uma outra gravidez, atrapalha um sucesso numa outra gestação. Porque aquela frase meio
A gente já ouviu um milhão de vezes, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Porque, e é isso, né? E a partir do momento que veio aquele beta positivo e que não foi para frente, a paciente vai olhar e falar assim, por que eu não estou conseguindo? O que eu fiz de errado? Por que comigo, né? São perguntas que vêm com muita frequência, né? E isso acaba trazendo muito sofrimento. Além do sofrimento da perda, tem o sofrimento da culpa, né? Então, eu acho que tentar ajustar isso, né, com a paciente, alinhar todo esse aspecto é bem importante mesmo. E a gente tem outras causas também, como causas infecciosas, por exemplo, que podem também impactar. Então, acho que a gente tem que descartar infecções uterinas, muitas vezes, que podem impactar e levar a um quadro de aborto de repetição. Sim. Né? Com certeza. E assim, gente, quando a gente está falando, mais uma vez, de causas que a gente não conhece, que a gente está falando de 50% de causas que a gente não conhece, a gente tem um mundo à parte, né? A gente tem um buraco bem grande, onde tem coisas, um mundo de possibilidades e tem coisas em investigação. Então, a gente tem desde trombofilias que a gente ainda não conhece, que eventualmente podem estar relacionadas a essas perdas. E a gente tem causas imunológicas, né? Acho que os pacientes trazem muito isso, né? Doutores, sobre a questão da imunidade, a gente sabe que tem causas imunológicas envolvidas. É tudo muito experimental ainda, exatamente. Né? Ainda a gente não tem consenso sobre isso, a gente não tem respaldo em literatura sobre isso. Eu acho que uma frase que ficou numa conversa, né, que a gente estava tendo, assim, casos extraordinários, às vezes a gente tem medidas extraordinárias envolvidas para tentar realmente segurar, uma vez que a gente não tem mais dados, né, que... Sim. Então, eu acho que a gente acaba muitas vezes indo por esse caminho, pensando que a gente não tem consenso. Não chegou em nenhuma outra resposta e já investigou tudo, né? E para essa família é alguma coisa importante, então a gente vai realmente lançando mão desse outro processo, das causas imunológicas, enfim. Sim. Eu queria só falar uma coisa. Quando a gente fala das doenças genéticas, né, cromossômicas, genéticas, que às vezes a paciente, elas chegam com muitas dúvidas para a gente, né? Então, por exemplo, doutora, toda vez que eu engravido, eu tenho uma determinada doença X, né, que o meu filho tem, e eu descobri que ela é uma doença de herança genética, né? Eu tenho o gene, meu marido tem o gene, e na hora que a gente passa, o meu filho, repetidas vezes, tem o mesmo problema. Eu consigo fazer alguma coisa para evitar? Então, existem duas maneiras de você... na verdade, assim, para você descobrir se o seu bebê tem, você tem duas formas de investigar, né? A primeira é ele já dentro da barriga, né? Então, assim, você já engravidou, você está ali com 12 semanas, por exemplo, no primeiro morfológico, você decide que você quer fazer uma investigação daquele neném e saber se ele tem, mais uma vez, ou não tem aquela doença. Mas você tem uma forma de investigar antes de implantar, né? Antes do bebê estar ali na barriga, né? Que é quando você faz a fertilização in vitro. Então, é possível você ter os embriões e fazer uma investigação genética desses embriões. E aí você consegue selecionar. Esse embrião tem a doença, esse não tem. Esse tem, esse não tem. E você escolher para implantar um bebê que não tem aquela condição. E aí você espera que, dessa maneira, essa gestação vá para frente. Então, isso é uma possibilidade que tem sido cada vez mais utilizada naqueles abortos, naquelas gestações que não vão para frente ou que tem algum tipo de malformação, para que você evite que aconteça de novo. Uma coisa que eu queria comentar também, Sandra, é que assim, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Que é importante quando a paciente vem com essa história. A história clínica é sempre muito importante, né, gente? Assim, é uma boa anamnese, né? Que a gente... Todo mundo aqui já teve aluno, né, na faculdade, todo mundo já trabalhou muito com essa parte acadêmica, né? Então, todo mundo já ensinou a anamnese, que é essa história que a gente tira do paciente, né, uma vez na vida. E nesses casos, é extremamente importante parar com calma para entender cada perda, né? Conta um pouquinho para a gente a importância de cada idade gestacional que ocorreu a perda, Sandra. Então, primeiro que a gente sabe que quanto mais precoce, maior a chance de uma perda, né? Então, se a gente tem menos de 6 semanas, isso aí vai gerar em 20% até 50% de chance de ter uma perda. Quando a gente tem lá um bebê, entre 6 e 10 semanas, essa chance vai para os 15%, que é a maioria, né? Que é o que a gente fala que é uma chance de 15%. E depois que a gente passa de 10 semanas, diminui ainda mais. Você vai ficar em 2%. E o que a gente vê quando a gente divide as idades gestacionais é que quando a gente tem essas perdas ali no primeiro trimestre, né? Então mais precoces, ali com menos de 12 semanas, elas estão muito mais relacionadas a causas cromossômicas e também a causas endócrinas. Então, é aquela história, eu tenho uma diabetes descompensada, e aí aquele ambiente de excesso de açúcar, né, ele vai acabar levando ao aborto.
tem alguma doença de fato cromossômica, acaba ali a gestação interrompendo nessas semanas daí no primeiro trimestre. E a gente, quando por outro lado, né, quando a gente tem perdas mais tardias, então a gente tem as que são relacionadas mais com essa parte imunológica e as causas anatômicas também. E aí, vale a pena aqui, que eu acho muito importante a gente lembrar, que às vezes a gente tem causas e que a gente consegue evitar, que são das incompetências istmo-cervicais. O que é isso, né? Isso é super importante, gente. Então, a incompetência istmo-cervical é assim, eu falo para as pacientes que, para a gente tentar entender, é como se o útero fosse uma garrafa de vinho, invertida, né? Então, o corpo ali da garrafa é como se fosse a cavidade uterina e o gargalo ali é onde fica a rolha, é como se fosse o colo do útero. Se aquele gargalo ele é grande e a rolha está ali direitinho lá dentro, o vinho não sai. Mas se o gargalo alargasse, por exemplo, ou ele encurtasse demais e a rolha saísse, o que acontece com o vinho? Sai inteiro. Então, eu preciso ter uma boa rolha, né? Eu preciso ter ali um bom gargalo. Aquele vinho precisa estar bem fechado para o vinho continuar ali dentro. Funciona igual com o útero. Então, o colo do útero, que é o nosso gargalo, ele tem que estar ali bem fechado, ele tem que ser firme, ele tem que ser resistente. Se por qualquer motivo, ou por uma cirurgia prévia, ou porque de fato ele tem uma incompetência, né? Ele não consegue, ele vai encurtando ali na gestação, ele abre. E o que acontece com o que tem dentro? Sai. E quando isso acontece ele abre com 9 meses, você tem um bebê que só de tamanho da cabeça tem quase 10 centímetros. Então, é difícil de sair. Mas quando isso acontece com um bebê de 100 gramas, que é super pequenininho, ali com 17 semanas, por exemplo, a gestante não sente dor, ela não entrou em trabalho de parto, é só um útero que não está aguentando se manter fechado. Ele abre e um dia, puf, acaba tendo essa perda. E aí, assim, o que é muito importante é que isso a gente consegue identificar e a gente consegue prevenir. Então, se foi numa primeira gestação e a paciente não conseguiu saber que ela tinha esse quadro e ela perdeu, não tinha o que fazer, mas numa próxima gestação, né, nas próximas, se isso aconteceu de forma recorrente, você consegue prevenir, né? Você consegue ali planejar com 12 semanas, 14 semanas de gestação, fazer uma cerclagem, que é dar um ponto ali no colo do útero e conseguir segurar essa gestação ali por mais tempo. Eu acho que é importante só, então, a gente reforçar que, muito embora, mais uma vez, a gente não saiba a causa de todas as causas de aborto de repetição, algumas a gente consegue identificar e tratar. Então, desde um resgate, por exemplo, de intervenção no colo do útero, às vezes um tratamento de reprodução assistida pode vir como resgate para a gente, né? É importante a gente lembrar sobre isso também, que não é que assim, a gente não consegue intervir de nenhuma forma. Ou compensar alguma doença metabólica, por exemplo, endócrina, ou corrigir uma alteração, uma formação uterina. Então, tem muita coisa que pode ser feita e que, por isso, vale a pena uma avaliação tão detalhada e cuidadosa para que... E antes de engravidar. Eu queria falar também para vocês que, assim, muito embora a gente está falando de casos muito graves, né? Lembrar que isso corresponde a mais ou menos 1% dos casos aí. Não são coisas frequentes na gestação. A gente está falando de uma coisa rara, mas com impacto emocional e físico extremamente importante, né? E dada a importância disso, a gente trouxe esse tema para cá, porque a gente acaba vendo no consultório e às vezes chegam famílias devastadas mesmo, né? Sim, então, sim. eu acho que é realmente muito importante. E nesse contexto, a gente às vezes, eu acho que a gente vê muito mais um aborto, né, que a gente vê mais no consultório, e que, a princípio, né, a chance dela ter um aborto posteriormente é muito parecido com a chance basal dela quando nunca engravidou. Mas acho que a gente coloca as cartas na mesa, porque muitas vezes a paciente pode ficar muito chateada, né? Você chega num segundo aborto e fala assim, poxa, mas eu poderia ter prevenido aquela situação que eu tive no primeiro? Principalmente se ela achar a causa, né? Se ela achar a causa, né? Quando ela acha a causa, ela volta para trás e fala assim, poxa, eu poderia ter prevenido essas duas perdas. Então, o que eu coloco para a paciente quando ela vem com o aborto, que é o que a gente mais vê no consultório, eu tô falando agora de assim, a gente não tem protocolos disso, não são o que os guidelines nos recomendam, e eu coloco isso para a paciente, porque eu acho que a gente tem, quando a gente coloca uma informação off-label para a paciente, a gente tem que colocar as cartas na mesa e compartilhar isso com a paciente, porque isso gera custo para o sistema de saúde, isso gera custo para ela, muitas vezes, que são exames que o convênio não vai cobrir. E desgaste. E desgaste, de repente, identificar uma causa, né? De ter que tomar alguma medicação, eventualmente, mas colocar as cartas na mesa e falar, olha, é o seguinte, a gente sabe que sua chance de ter um novo aborto é pequena,
Mas as causas possíveis são essas. Algumas coisas a gente consegue investigar e a paciente coloca se ela quer ou não investigar, sabe? Porque eu acho que é isso, né? Se ela identificar depois, ela pode ficar muito com essa coisa. Ai, puxa, eu deixei perder mais um bebê para poder chegar nesse diagnóstico, né? Então, a gente tem que acalmar, mas oferecer possibilidades. Eu acho que nosso papel é esse, né? Também não adianta assustar a paciente, de falar, olha, vamos fazer 1 milhão de coisas agora, porque eu acho que não é o objetivo, né? E a gente vê muitas pacientes engravidando depois, com gestações bem-sucedidas, né? E eu acho que a gente tem que tranquilizar nesse sentido também. Mesmo dentre as pacientes das 50% de causas que a gente não conseguiu descobrir, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, ela tem muita chance de conseguir engravidar e ter uma gestação que evolui, né? Sim. Então, não é porque a gente não encontrou uma causa, não conseguiu tratar aquilo, que ela está fadada a não conseguir ter uma gestação que evolua. Na verdade, é o contrário. O que mais acontece é ter uma gestação que evolui e vai bem. Sim. Eu acho que é importante a gente voltar um pouco nessa questão emocional do abortamento, né? Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas em volta subestimam o luto da paciente. É um luto solitário, né? É um luto solitário, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu lembro na época que eu era plantonista, é engraçado, mas é verdade isso, que às vezes eu atendia uns casos, né? Um serviço privado, né? E a paciente chegava lá, e eu tinha lá um diagnóstico de um aborto, às vezes um aborto de repetição, né? E eu ligava para o médico da paciente, ela falava assim, não, só orienta, não sei o quê, nanana. E eu falava assim, gente, mas a paciente acabou de perder um bebê, né? Assim, porque eu entendo, dada a frequência de que a gente pode encontrar, eu entendo. Eu consigo compreender do ponto de vista estatístico que essa paciente está na estatística, né? E que, muito provavelmente, ela não tem nada grave do ponto de vista físico, médico, Sim. né? Assim, e que a gente vai ter uma boa evolução desse caso. Mas, do ponto de vista emocional, ela acabou de perder uma gestação. Né? E a gente nem sabe quanto tempo ela levou para engravidar, né? O que ela passou para chegar naquilo. Exato. Muitas vezes são histórias que a gente via... Né? Faz muito tempo que eu não dou plantão mais, assim, né? Assim, eu já saí... Mas eu lembro que são coisas que me marcaram no plantão, assim. Porque eu via muito e eu me sentia... Então, eu te falo assim, não, pera um pouquinho, deixa eu cuidar de você, né? Porque, assim, não dá. É um luto muito solitário. E eu acho que, assim, ter um acolhimento e empatia nessa hora, gente, são fundamentais. Quando a gente fala de abortamento de repetição, automaticamente tem que vir a palavra empatia junto. Porque a gente não pode subestimar o luto dessa paciente. O impacto que isso trouxe, né? E é o que você estava falando de passar por isso sozinha. É aquela coisa, né? Você... Normalmente é precoce, a pessoa ainda às vezes nem contou para os amigos, para as pessoas que estavam, né, no trabalho, nem chegou a contar ainda que estava grávida e de repente perdeu. Então é aquele sofrimento que ela tá e ela não quer contar. E aí é um monte de gente que não conta e eu falo que todas as minhas amigas que engravidam, elas me contam. Ah, engravidei, mas não conta para ninguém. E de repente... tive um aborto. E elas me ligam muito, né? E eu tô sempre ali perto delas. E elas, por que só eu? Eu falo, mas não é só você. Entre o grupo de amigas, tem mais de uma que sofreu um aborto e que uma poderia ajudar a outra, né? Poderia, às vezes, estar lá junto com a outra, mas a gente não conta, né? Então, é um sofrimento que a gente tem, que a gente nem coloca para fora, não compartilha. Mas porque, às vezes, junta um pouco essa questão da culpa, né? Ela tá sentindo culpada. Ela tem vergonha de contar, porque ela sente culpada. Exatamente. Ela fala assim, né? Então, assim... É um misto solitário. É um misto de sensações tão estranho, né? Porque, assim, ela perdeu, tá doendo porque perdeu, eu tô culpada porque eu perdi, sendo que ela não tem culpa, na imensa maioria das vezes, né? Assim, né? Então, a gente fala assim, não procurei ajuda por uma doença descompensada, talvez, nesse sentido, no máximo das coisas, né? Que nem é culpa que a gente pode falar, que é uma palavra muito pesada, né? Que eu acho que não é a palavra adequada, né? Não cabe. Então, assim, eu acho que é isso. Ela tá doendo porque ela perdeu, ela tem culpa porque ela perdeu, ela não quer falar. E às vezes tá doendo, ela não quer falar também, porque, né? Então, porque dói falar, dói compartilhar, né? Porque ela vislumbrava um sonho. Eu falo, quando o beta vem positivo, a vida muda, porque já começa a pensar em 1 milhão de coisas, né? Já tá pensando no quartinho do bebê, né? Não, exatamente. Hoje mesmo eu recebi famoso beta positivo no celular. Hoje, de manhã, já estava com beta positivo lá. E eu já sei, do outro lado, tudo que está esperando, né? Porque a gente sabe o impacto da expectativa, né? Que está do outro lado. Então, eu acho que isso me marcou demais o quanto, né, a gente, como profissional, tem que ter esse cuidado para acolher essa paciente e essa família. Seja uma perda, sejam 2 perdas, seja quantas perdas forem, para falar, olha, a gente está aqui tentando
fazer o possível para te ajudar e te acolher e dar o melhor caminho e te conduzir no melhor caminho e pra desconstruir a culpa, sonho, né? desconstruir essa culpa que ela traz e que ela carrega. E também tomando muito cuidado, que é uma coisa que eu vejo bastante. Eu entendo, a gente falou um pouco sobre isso, né? Assim, às vezes com uma perda a gente vai investigar, dependendo da situação, a gente vai compartilhar com a paciente e investigar, que eu acho que é uma coisa que tem que colocar na mesa quando a paciente tem possibilidade, embora não seja nos guidelines. Eu acho que a gente pode adotar medidas extraordinárias para casos que eu falei que são extraordinários, porque às vezes a gente vai ter que ir um pouco mais profundo em coisas que a gente não tem total respaldo, compartilhando com a paciente. Eu acho que tudo que a paciente sabe que não tem total evidência, né, acho que é possível de ser feito. Mas eu também acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com intervenções desnecessárias. Sim, com certeza. Porque aí a gente começa... Eu vejo que tem alguns casos, né, que assim, de repente... sei lá, algum profissional acaba usando dessa fragilidade desse momento, né, para fazer intervenções que não têm evidência, a paciente não sabe que não tem evidência, que não precisariam ser feitas, e às vezes o que eu percebo é que as coisas que precisariam ser investigadas não foram. Não são. Então, assim, não adianta a gente fazer um tratamento imunológico para uma paciente que não lia a cavidade, ela já teve 4 perdas, entendeu? Já fez as curetagens, pode ter adquirido uma CNE que a gente não reinvestigou, né? Então, assim, a paciente está lá tomando um monte de coisa que a gente não tem evidência, ela não sabe que não tem evidência, que pode ser um resgate em algum momento, não estou falando que não possa ser. Mas é depois que você já descartou tudo o restante. Exatamente. Né? Já colocou para ela sobre... Ela, assim, não teve uma avaliação adequada das avaliações cromossômicas, ou seja, essa paciente foi submetida a múltiplas curetagens, ninguém mandou para estudo genético, né? A gente deixa de ter uma informação que é importante e fica agregando outras que talvez confundam mais, né? E que talvez não tenham evidência também. Então, assim, eu acho que tem que ter uma sequência, né? Assim, a gente tem que usar esses protocolos também para nos direcionar do que não pode deixar de ser visto. Exatamente. Né? E qual a ordem de importância delas, né? Sim. Porque a gente tem essas estatísticas, né? Qual é a ordem de importância das coisas, né? E o que faz parte do diagnóstico obrigatório. Né? Então, assim, você vai ver a paciente não tem uma avaliação adequada da cavidade, ela vai ver não tem uma avaliação adequada do material genético, vai ver ela não tem uma avaliação adequada de alguma coisa metabólica, da doença inflamatória intestinal descompensada, sei lá, ela tem de coisas... hábitos de vida. Que assim, gente, desculpa. Antes de mudar o hábito de vida, você vai entrar com, de repente, algo imunológico e... Sabe que você foi falando, eu fui lembrando, eu tenho visto, assim, com alguma frequência, isso me preocupa, na verdade. Pacientes que nunca nem tentaram engravidar, que não tem nenhum fator de risco na história. E assim, a minha história, tento tirar a minha história mais completa, história familiar, pergunto de tudo. Será que tinha algum fator para investigar essas coisas? É feita uma investigação, e a gente fala muito aqui de avaliação pré-concepcional. Quando a gente fala de avaliação pré-concepcional, não é atirar para todo lado, tem que ter uma lógica do que a gente está fazendo. Então, eu tenho visto muitas pacientes que nunca nem engravidaram, ser feita uma investigação de várias coisas, algumas que até têm evidência para abortos de repetição, mas não para alguém que nunca engravidou. Outras que nem para isso, que entraria no extraordinário, para casos extraordinários. E aí a gente entra num problema muito sério. Porque a gente começa a tratar exame sem entender quem é que a gente está tratando. E a gente acaba incorrendo num risco de fazer um tratamento que, na verdade, vai ter prejuízo e não vai trazer nenhum benefício. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho visto com frequência e me preocupo muito. Eu vi um caso recente, que era uma paciente fazendo um tratamento imunológico, né? Assim, sem consenso. A paciente também não tinha noção disso, um tratamento caro. Com menos de 30 anos, tentando engravidar há menos de 6 meses. A história só vai melhorando, Primeira né? gestação. Com ciclos regulares, né? Então, assim... O meu caso é parecido. Então, assim, e é outro caso. Eu entendo que a tentativa traz ansiedade. Sim. E eu acho que, assim... então vamos fazer isso para já evitar. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade de falar sobre isso aqui, assim. Eu sei que são temas polêmicos, né? E que a gente tem um nicho, assim... E quando a gente não sabe... Uma boa parte, né, 50%, a gente sabe 50%, a gente abre espaço para polêmica também, a gente abre espaço para tratamentos controversos, assim. Mas eu tenho muita tranquilidade de falar que esse caso não merecia isso. Essa paciente engravidou sem isso. Depois eu falei, pode parar o que você está fazendo agora. E vai tentar nos métodos tradicionais. Você vai tentar nos métodos tradicionais. E ela engravidou. E ela falou assim, ela olhou para trás, nem ela acreditava que ela estava fazendo aquilo. Ela começou a refletir, né? Porque ela falou assim, porque são tratamentos caros, invasivos, assim. Que talvez possam gerar sequelas que a gente nem sabe, porque muitos são experimentais. A gente sabe nem se tem algum efeito colateral diferente, né? A gente sabe que tem algumas medicações que podem ser benéficas ao longo do caminho, né? Então, eu acho que aquela paciente que engravidou, que tem uma boa... Chegou naquele ponto, né? Tem o aborto de repetição, daí a gente tem uma...
expectativa ali que passou das 12 semanas, né, tem uma tendência muito maior de bem, se ela não tem uma competência de estímulo cervical, por exemplo. Mas é uma paciente que a gente vai ter um olhar bem cuidadoso ao longo do caminho, né? Porque será que teve alguma coisa que a gente não... É uma paciente que a gente não identificou a causa? Será que essa causa tem alguma repercussão durante a gestação dela também? Né? Será que a gente tem que ficar bem de olho? Então, é uma paciente que merece uma vigilância de perto, mais cuidadosa, um pré-natal bem feito. Mesmo essa paciente que teve aborto de repetição, se ela é submetida à fertilização in vitro e ela é engravida, ela também é uma paciente que precisa de uma atenção maior, né? A gente também vê a gestação um pouco mais difícil ali ao longo do caminho, quem teve esses abortos de repetição. Então, ela é uma paciente que a gente tem que estar sempre tomando cuidado, a gente tem que estar sempre por perto, a gente tem que estar sempre acompanhando direitinho, né? Então... E acho engraçado comentar que, assim, a gente, felizmente, né, tem muitos casos, eu tenho muitos casos no consultório que tinham aborto de repetição, engravidaram, muitas vezes sem muitas intervenções e foram bem, né? Isso é uma coisa importante de falar. Com acompanhamento cuidadoso, né, com olhar bem adequado, mas que engravidaram e ficaram bem. Mas é engraçado que uma gestação que ela leva sempre com um peso. Sim. Né? E acho que tentar trazer uma leveza nesse processo também é importante, né? Assim, porque... Eu falo que a gente, quando vai fazer um ultrassom transvaginal ali no inicial, às vezes se eu nem perguntasse para a paciente, assim, ela entra, eu já sei quem teve uma história mais difícil, assim, quem é aquela paciente que tentou engravidar por muito tempo e foi uma FIV, ou quem foram aquelas que tiveram abortos de repetição, só pela forma como entra. Então, e até, eu falo, né, e tem psicólogos que dizem isso, né, até a paciente passar aquela barreira, então até, porque os abortos, eles acontecem geralmente na mesma idade gestacional, né, então a pessoa sempre perde ali com 9 semanas, 8 semanas, até ela passar as 8, 9 semanas, às vezes até o morfológico, atenção, ela não consegue curtir a gestação, né? Ela não consegue fazer planos, ela não consegue aproveitar que ela escutou o coraçãozinho bater. É difícil, inclusive, o ficar feliz com a gestação, de tanto medo que ela tem de ficar feliz e se decepcionar de novo. É importante a gente acolher isso, né? Como é importante a gente acolher isso? Porque a gente perceber essas diferenças. E não, a gente precisa entender que não é uma paciente que eu vou... Nossa, parabéns, você tá grávida. Ela tá vivendo um processo difícil ali pra ela. A gente precisa reconhecer isso e conseguir trazer isso pra consulta, né? E eu acho que também tem um ponto da gente tentar, nesse sentido, não medicalizar de forma demasiada, porque ela tá com esse medo, né? Assim, eu não posso deixar que o medo dela me conduza, né? No sentido de uma medicação desnecessária ou de um acompanhamento desnecessário, muitas vezes também, porque isso alimenta muitas vezes esse medo, né? Se eu tô vindo toda hora porque eu tô com medo de alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que achar esse limite também. Acho que isso é uma coisa importante. Ao mesmo tempo, às vezes, quando eu percebo que a paciente tá assim, eu viro pra ela e falo assim, olha, olho bem no olho dela, eu falo, olha, aqui é um espaço aberto. Pode falar o que você tá sentindo. Eu sei que você vai ter paz quando você estiver bebendo no seu colo. Eu sei. Mas vamos tentar respirar agora e curtir o que está acontecendo. É uma vitória de cada vez. Comemore as vitórias de cada etapa, né? E eu acho que é um pouco isso. Porque senão fica muito pesado, gente. Né? Então, assim... Mas é isso. Mas a vitória... Eu falo que o bebê no braço é o que... É o que vai acalmar o coração. Que vai acalmar de vez o coração, né? E muitas vezes, depois de tudo isso, elas... amamentando engravidam. Isso, exatamente. Vai bem. Sim, acontece também. Mas eu acho que validar, o paciente ter um espaço para validar o que ela está sentindo é importante, né? É um diferencial, né? Com certeza. E trazer também, às vezes, a família junto, né, nesse processo, para a família também saber como dar suporte para essa paciente, né? Porque, às vezes, a família quer tentar minimizar e piora, né? Assim, tipo, não, já falei que tá tudo bem, que, né, acontece. Né? Mas, às vezes, minimizar também é um problema, né? Assim, ela fala, não, assim, como assim? Eu acabei de ter uma perda, né? Eu preciso ter um espaço de falar, de chorar, de desabafar, de respirar, de ter um tempo para ela, de gerir tudo isso, né? Então, acho que é importante, de fato, ter esse momento de assentar as coisas, né? Assim, da família, da gente poder organizar um pouco a situação e conduzir as coisas de forma mais leve, sabe? Com certeza. Eu estava lembrando de um caso que eu tive recentemente. Uma paciente que não estava planejando engravidar, não queria engravidar. E, às vezes, eu percebo algumas pessoas caindo na ideia de, como ela não queria, então o processo é mais leve. E não é verdade.
Porque a partir do momento que tem o beta positivo, as coisas mudam. Então, uma coisa que não estava programada, planejada, ela passa a existir, ela passa a ser concreta, real, ela começa a sonhar com aquilo, né? Sim. Então, mesmo, eu já sabia disso, ela não me contou, mas eu senti que, né, eu já tinha começado a ter uma ideia. Não, a gente até começou a repensar e tal, no começo da gravidez. Infelizmente, ela evoluiu com um abortamento. E dei todo o suporte para ela, porque eu acho que isso é fundamental. Eu não consigo imaginar tendo uma paciente que tá ali comigo, que tá compartilhando ali comigo as dificuldades dela, a vida dela, e eu deixar de dar assistência apenas porque foi só um aborto, né? Sim. Não é isso. E ela ficou tão agradecida depois pelo cuidado, e é engraçado, eu falei, mas nossa, ela passou por um processo tão doloroso, uma coisa que foi tão difícil, ficou tão triste, um processo de luto. E ela me falou assim, porque um dia eu liguei pra ela, ela falou assim, ai, doutora, você tá entendendo exatamente o que eu tô sentindo. Pela possibilidade de poder acolhê-la, ela sentiu isso, né? Sim. Ficou tão agradecida, então, que a gente possa fazer isso pelas pessoas que nos procuram, né? Mas é engraçado que às vezes a gente pega essa paciente que... A gente vê muito isso no consultório. Eu sempre abordo sobre saúde reprodutiva de uma forma geral, né? Assim, é um assunto bem frequente das consultas para mim. Eu gosto de dar essa informação para a paciente ter... Informação é ter poder de decisão, né? Então, acho que eu sempre trago isso nas consultas. E é muito frequente eu escuto, doutora, eu não sei, eu não estou na dúvida. E, de fato, a decisão da maternidade é uma decisão difícil, muitas vezes, né? Que a gente tem que encaixar ali o timing, tudo que a gente faz e tal. Mas, às vezes, quando acontece de ter um beta positivo e uma perda, a paciente fala, poxa, eu quero mesmo ser mãe, né? Às vezes dá esse start de que quer ser. Então, eu acho que, de qualquer forma, o beta positivo é transformador de alguma forma naquela mulher, né? E tem um impacto emocional e físico, muitas vezes, imenso. Então, agora eu queria finalizar esse episódio, a gente está no nosso tempo já, e eu queria... Passou rápido, né, gente? Muito rápido, né? Então, é um tema tão sensível, tão denso, né? E tão importante. Tão importante. Queria agradecer demais vocês duas por estarem aqui, assim... Sempre um prazer enorme, uma delícia vir aqui conversar com vocês e, como a gente sempre diz, né? Se a gente puder ajudar alguém, já fez toda a diferença pra gente, né? E a gente recebe muitas dúvidas nas redes sociais, né? Então, acho que essa ideia também partiu um pouco disso, porque... Doutora, me ajuda. Doutora, e assim, a gente tem uma limitação, né, de intervenção, porque eu não consigo falar de uma coisa que eu não estou vendo de perto, né? Que eu não estou vendo o caso de forma completa, até para ter uma intervenção de forma adequada, de ter uma orientação de forma adequada. E a gente quer ajudar, a gente quer ajudar, só que a gente, às vezes, também não pode, tem algumas limitações em relação à nossa ajuda, e que essas informações venham para ajudar ou para acalmar o coração de uma paciente, de uma mulher que está passando por isso. Alice, quer falar alguma coisa? Queria agradecer pela oportunidade da gente falar sobre esse tema. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, não só de aborto de repetição, mas sobre aborto, que é tudo que a gente conversou, né? E que a gente possa, então, ajudar alguém que esteja por aí assistindo a gente. Se a gente puder ajudar uma pessoa, eu já vou ficar super, super, super feliz. Muito obrigada. Então, gente, se tem alguma dúvida sobre esse tema ou sugestões de outros temas, deixa nos comentários. E eu queria pedir para vocês seguirem a gente no Instagram. E no Instagram, a gente vai ter o link para as outras redes sociais. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify, a gente está no TikTok. E pedir para vocês compartilharem essa informação, porque com certeza alguém vai estar precisando e vai gostar muito de receber. Aquela pessoa que nunca te contou, às vezes teve aí um aborto que está em coração apertado e pode ser beneficiada dessa informação. Então, e só compartilhando que a gente consegue alcançar mais pessoas mesmo. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Fiquem com Deus.